Cara, aí eu fiz várias coisas, assim. Eu fazia acompanhamento de poço. Que é o seguinte, você tá furando um poço e eu vou acompanhando o poço sendo furado em tempo real. Ele vai mandando os dados para mim e eu vou analisando em tempo real e vou falando pro cara que tá perfurando. Continua, desce 10 metros, sobe 20, vai reto, 50 metros. Sérgio, você é aquele cara que do filme do Ike Batista foi, entre aspas, foi o cara que fudeu com a vida do Ike Batista. Você assistiu o filme do Ike Batista? Não Depois tinha um eu cara que não. era o cara que era o geofísico que falava, não, vamos por aqui, tem que fazer isso. Ele ia monitorando todos os dados e enganando no filme, enganando meio que o Ike ali. Mas depois, se quiser, a gente Vamos fala conversar. do Ike. Vamos falar, do eu Ike quero falar pra sobre caramba, isso. porque eu... Duas coisas, cara. Eu tava na empresa do Ike quando ela foi construída. Você trabalhou pra ele? Trabalhei. Trabalhou com o Ike Batista? Trabalhei. E eu tava lá... O Renato falando, foi ele que fudeu o Ike. E eu tava lá... Não, ó, três coisas. A gente chega lá. Eu trabalhei pro Ike quando a empresa dele tava sendo montada. Eu trabalhei quando a empresa estava sendo desmontada. Uma coisa tristíssima, porque eu tava trabalhando aqui, chegava a moça do RH e falava assim, Renato Maurício, vem pra agora. Quer dizer, já tava sendo demitido. Eu vi a galera toda sendo demitida na minha frente e eu conheço o cara, eu não vou poder falar, mas eu conheço o cara que realmente... Aquele personagem do filme. Exatamente. Mas não foi ele não, porque o filme ele não pôde contar a história real. Real. Mas tem uma coisa ali. O lance do Ike, só abrindo esse parênteses, é o seguinte, cara, ele contratou muita gente boa para achar petróleo. Petróleo tem duas coisas. Uma é você encontrar. Então, aqui tem petróleo. Pô, essa lata aqui tá lá embaixo da terra, isso aqui é petróleo. Beleza. A segunda coisa é tirar o petróleo. Extrair, que a gente chama de produzir. Então é exploração, por isso que é EIP, exploração e produção. Explorar é uma coisa, produzir é outra. E o cara que explora nem sempre tem a expertise Não, de ele não extrair. ele não sabe produzir. E o cara que produz não sabe explorar. O Ike montou a melhor equipe do mundo em exploração. Tem um porquê disso, porque ele precisava vender para o mundo todo que ele sabia onde tinha petróleo com uma grande certeza. Ou seja, uma estratégia de marketing. Isso. Então ele montou uma equipe foda de encontrar. Só que ele não investiu na galera da produção. A galera da produção era fraca. E aí, na hora de produzir, é que foi o problema dele. Entendeu? Que é o que o filme mostra. O filme, É isso mesmo. Mostra isso. Não, o filme ele é muito fidedigno. E quem tava lá dentro, por exemplo, no meu caso, eu vendo aquele filme, eu falo, caramba, era desse jeito mesmo. Era Você aquele passa jeito. no filme, Sérgio, ali de fundo? Não, Você eu não fala, passo no filme de Sérgio fundo, ali. não. Não passo. Mas o pessoal que representa lá, eu almocei várias vezes com todos eles ali. O Ike, eu encontrei ele uma vez só dentro do elevador e tal. Ele nem sabia quem eu era, lógico. Mas aqueles caras ali, o geofísico, o geólogo e tal... Trabalhava tudo com ele, você. Eu trabalhava com eles, almoçava com eles todo dia, quase. Bom, pra quem não sabe, tá? Ike Batista é um empresário brasileiro que, quando jovem, ele é filho já de pessoas de pais bem-sucedidos. O pai dele foi dono da Vale, né? Vale do Rio Entendeu? Doce. Exatamente, é multimilionário. Ele começou a fazer a própria fortuna dele, tá? Independente dos pais, ele começou a fazer a própria fortuna dele em minas de exploração de pedras preciosas, exportando, produzindo. E aí ele começou a criar suas empresas. E uma das empresas que ele tinha era OGX. Toda a empresa dele tinha X no final. X no final. Era MMX, EGX, OGX e assim ia. E Toda assim tinha ia. X no final. E ele entrou... É tipo Elon Musk, cara. Eu acho que ele foi o único brasileiro a entrar na lista da Forbes dos 10 mais ricos do mundo, não é? Me corrija aqui, Maurício, procurando na internet. Eu acho que ele chegou a entrar na lista dos homens mais ricos do mundo. Não lembro se foi oitavo. Foi oitavo. Se eu não me engano, foi oitavo. Vê aí, Maurício. Eu acho que ele foi oitavo. Ele chegou a entrar na lista da Forbes num ano, quando ele vendeu uma das empresas dele. Era o 7º do ranking. Então, imagina, um brasileiro 2012. estar entre os 7 homens mais ricos do planeta. Ele era um multibilionário. Multibilionário. E, cara, ele criou uma empresa e essa empresa estava no pré-sal, né? Essa empresa deles ia... Na região ali do pré-sal, Isso, né? Ali na explorar região o do Rio de pré-sal, Janeiro. isso aí. E ele foi lá e espalhou para o planeta inteiro que ele ia ser o maior produtor de petróleo do mundo. E com isso ele conseguiu um mundo de árabe para investir nele.
Na verdade, os maiores investidores dele eram era um fundo de pensão a história Era canadense? Canadense. O que o Wake fez foi o seguinte, ele tirou um geólogo, o melhor geólogo que a Petrobras tinha, o melhor geólogo, que é aquele cara do filme. Veja Que é o cara que lá. fica o tempo todo dando conselho pra ele, que chega Cara uma hora todo. ele se enche e manda um cara embora. Exatamente. Isso aí, Foi a cagada da vida dele, foi mandar esse cara embora. Porque eles são brigados até hoje, cara. Entendeu? Eles são brigados até hoje. Ele contratou o melhor geólogo da Petrobras. Aliás, o pessoal da Petrobras odeia esse cara, porque falam que ele foi vendido. Ele saiu, ele conhecia todos os campos de petróleo. Ele saiu... Tinha toda expertise. Todo conhecimento. Ele Nossa. tinha um mapa inteiro na cabeça. E aí, era muito legal, porque eu conhecia muito esse cara. E esse cara, ele era muito simples, cara. Era. Muito simples. E eu falava com ele, e ele falava assim comigo: pô, Sérgio, você não acredita, cara. O Wake me ligou aqui, falou só pra eu arrumar minha mala. Eu falei, ué, por quê? Não, que a gente tava indo pra Nova York das 3 da tarde. Eu falei, cara, mas não tem nem voo. Claro que tem. Nós vamos no meu jato. Ele ficava impressionado com as coisas, De tão sabe? simples que ele era. Ele não era tinha muito noção de quem era o não Ike tinha, Batista. Ele não tinha, cara. E ele era um cara que ele E no manjava filme, muito. E no filme, Sérgio, o Ike, ele não quer ir pro Ike de jeito nenhum. Ele tá bem na Petrobras. Muito, né? Ele era... Na Petrobras, quando o cara meio que ele se aposenta e continua lá ganhando muito bem, como consultor, entendeu? Só que ele tem um conhecimento, cara, muito foda. O Ike meteu um cheque em branco pra Cheque em branco. Não, ele falou assim pra mim, Sérgio, o meu salário, cara, é salário de jogador de futebol, cara. Ele falou desse jeito. Só isso que ele falou, entendeu? E o negócio o Ike no filme, tá? A gente tá falando do filme, prometeu pra ele uma parcela da empresa. E quando o Ike mandou ele embora, ele chegou pra mim e falou assim: cadê minha parcela da empresa? Ele falou assim: não, onde é que tá escrito isso? Sabe onde que tava? Isso existe até hoje. Tá lá no filme, no guardanapo. No guardanapo. Essa história é real. Essa história E ele é real. pegou o guardanapo. Isso. Ele pegou o guardanapo e mostrou pro Ike. Essa história é real. Essa Porque história ele do foi num guardanapo almoço, é eles... Isso aí. É real aquela história. É real a história do guardanapo, cara. Nossa, cara. Aí deu essa E você conheceu treta. esse cara? E esse cara era muito meu amigo, cara. Puta, Cara, a gente Sérgio. comia lanche lá na porta do prédio da Petrobras, cara. Virou um dos caras mais foda aí Do Brasil na área de petróleo. Na verdade, ele era do mundo. Ele era um dos melhores geólogos que eu já vi na minha vida, entendeu? E o Ike contratou esse geólogo, né? Contratou ele e saiu fazendo apresentações. Porque o lance do petróleo, eu falei que tem o descobrir é muito foda. O descobrir você erra muito, cara. O descobrir é 30%, cara, de acerto. 30%. Imagina que eu chego aqui pra pedir um emprego pra você e falo, Renato, cara, de tudo que eu fizer eu vou acertar 30%. Isso no petróleo, você é contratado com o maior salário que existe, cara. Você é muito bom. É muito bom, cara. É muito bom. Porque na exploração, 30%, cara, é assim, é um absurdo. Você não acerta. Então, como esse cara conhecia tudo, ele saía apresentando no mundo e ele falava, não, aqui nós vamos furar tantos poços, vai dar... Não, mas você sabe, cara, aqui é 70%, 80% de chance, aqui é 90%. E dava. Porque ele conhecia, ele sabia onde que ele estava furando. Aí, o que veio? Veio o fundo de tudo que vai Aí botar veio dinheiro. o fundo, principalmente do canadense. Um canadense. Canadense é que colocaram muita grana. Só que aí qual foi o problema? Aí acabou a exploração. Exploraram. Agora vamos produzir. Na hora de produzir, ele não contratou um cara igual esse. E aí o pessoal lá fez algum erro e falaram que o campo ia produzir X, o campo produziu 1/4 de X. Não fechava a conta. E aí, imagina você lá, um velhinho canadense que meteu dinheiro no Ike, falou que ia produzir tanto e agora tá produzindo. Ele passou como mentiroso e tal. E aí que começou. Aí começou a sangrar a empresa. Porque os caras começaram a tirar investimento e tal. E ele não conseguia produzir o que ele falava. Começaram a tirar, ele começou a demitir todo mundo, demitiu a empresa inteira. Ele comprou, o pessoal que é do Rio de Janeiro aí vai conhecer, ali no centro do Rio tem um prédio muito famoso, chama Edifício Serrador, que é um prédio redondo. Ele comprou, a OGX ficava nesse prédio, no Edifício Serrador. Baita prédio. Baita prédio histórico, cara, lindo prédio. No último dia, os funcionários, porque aí você saía, só que você não recebia, porque ele não tinha dinheiro, cara, entendeu? E aí os funcionários se reuniram e começaram. Isso aí saiu na televisão e tudo, o pessoal quebrando o edifício Serrador, cara. Pra invadir lá. De revolta por não receber. Exatamente. Então foi uma história aí. Você saiu antes ou no final da crise?
Não, eu tava aí durante a crise. Tava durante a Durante a crise. Ajudando a fechar a porta. Eu tava ajudando a apagar a luz. Apagar a luz. Tava ajudando a apagar a luz, cara. Ah lá, apaga a luz aí, vambora, tal. Não fica aí não, hein, que tá perigoso. O pessoal falava. Foi um momento tenso ali, cara. Muito Você recebeu o tenso. seu? Não, eu não. Você era prestador de serviço? Eu era prestador de serviço. Você Isso não aí. era CLT. Eu não era. A minha empresa. Todo era a mês ela empresa- recebia. Era a empresa que ajudou muito a OGX, entendeu? A gente ajudou muito eles. E então a gente prestava serviço. Então eu trabalhava muito ali na OGX, fazia muita coisa ali, cara. Ou seja, você viu assim uma empresa. Eu vi uma empresa Uma judiação quebrando. Eu vi uma empresa nascer, crescer, chegar no ápice dela e depois ela ser desmontada, cara. Virar pó, igual o pessoal fala, né? Ela virou pó mesmo, cara. Ali virou pó. Puxa